Vivemos em uma época tão inusitada, de conceitos tão diferentes, cujo passar do tempo já não são assim tão divergentes, onde a consciência coletiva, a miúde, paulatinamente, assimila comportamentos outrora tão divergentes. Poder-se-ia chamar de o novo normal, aquilo que um dia era tido como paradoxal, que refuta o conservadorismo e no mais veemente antagonismo eclode novas ideias em um profundo ativismo. Mas nós somos seres racionais e podemos juntos conviver, mesmo quando aquilo que é bom para mim não seja tão bom para você. Bendito seja o nome desse Deus maravilhoso que se chama Jesus Cristo. Com os pensamentos e essa inovação que temos vivenciado, uma nova filosofia. Para mim, uma nova e velha filosofia. Nova, velha filosofia. Na verdade, o meu propósito jamais foi ou é o de execrar discriminatoriamente aqueles que se submetem a esse tipo de comportamento. Eu estou falando de homossexualismo. Eu não desejo fomentar algo que tem se alardeado, fazendo com que os extremos se evidenciem de forma um tanto quanto más. Infelizmente, seja de forma intencional ou não, ativistas, tanto de um lado como de outro, vêm fomentando essa questão, criando conflitos que eu diria tratar-se de um estúpido maniqueísmo. Eu sei que pareço generalizar, mas quando vimos apologistas de ambos os lados extrapolarem em seus antagonismos gerando tanto ódio, o propósito nunca foi o de polemizar, pelo menos da minha parte, mas enfatizar que Deus ama a todos sem acepção. Só que para isso é necessário que se permita transformar, para então habitar nos corações. O cristianismo não coaduna com o homossexualismo. Ele sempre preconizou um relacionamento heterossexual, profícuo e fecundo. Porém, todavia, jamais admitiu qualquer tipo de homofobia, pois vê em cada ser humano a possibilidade de forjar o caráter de Cristo. Por isso busca preconizar a excelência da essência de seus ensinamentos a todos que verdadeiramente desejam uma emancipação. Bem-aventurado aquele que respalda-se na eficácia da doutrina cristã e o faz sem subterfúgio, com isso permitindo uma circunspecção a fim de valorizar subjetivamente a sua filosofia de vida. Mas infelizmente muitos partem para os extremos e deturpam a verdadeira proposta do cristianismo. Os que fazem a apologia ao homossexualismo tentam de forma unilateral dirimir a liberdade de expressão que a democracia nos dá na contramão dos fatos. Os legalistas religiosos e homofóbicos execram, humilham, desrespeitam. Parece um paradoxo, eu sei, mas na verdade é um paradoxo. Tanto dos ativistas que vivem fazendo apologia ao homossexualismo, como os legalistas religiosos que, ironicamente, acabam tendo algo em comum em meio a tanto antagonismo. Ambos são obstinados subjetivistas dos seus próprios ideais e não dão margens para que se contestem os seus deturpados princípios. Na verdade, o cristianismo rechaça ambos, pois Deus sempre rejeitou o soberbo. Ele sempre olhou com olhos de pai para os humildes, sejam eles quem forem, indiferentes do que fazem. Deus quer transformar vidas, mas
Pena que tantos os ativistas homossexuais quanto os ativistas homofóbicos não abrem mão dos seus preconceitos para que a graça deste mesmo Deus maravilhoso os alcance e eles possam viver uma vida cheia da plenitude. O que eu posso dizer é que eu respeito o homossexual tanto como respeito meu irmão, só que ainda que eu os ame, não significa que eu tenha que concordar com suas ideias, o que não é diferente em relação ao meu próprio irmão. Eu digo quando falo irmão, meu irmão de sangue. Porém, nunca permito que nossas divergências interfiram no nosso convívio. Em suma, podemos conviver. É claro que eu, como cristão, sempre priorizarei as Sagradas Escrituras, dando-se ênfase ao paradigma, principalmente nas questões da moralidade. Mas também não mandarei para o inferno sem dar a chance de que haja um sincero arrependimento. E considero o homossexualismo como um pecado, mas também considero o adultério, considero a fornicação. É apenas um pecado que precisa ser tratado. E para que seja tratado, é imprescindível que faça uma coisa tão simples. Mas essa é a diferença daqueles que se tornam filhos de Deus e os que não são. Ou seja, é imprescindível negar-se a si mesmo, arrependendo-se, permitindo, volto a repetir, uma circunspecção no coração, para que através dessa circunspecção haja uma regeneração e uma renovação. Não do homossexual apenas, mas do alcoólatra, do adúltero, daquele que rouba, daquele que espanca sua esposa. Estes, infelizmente, estão fadados a estarem distante da luz, distante de Jesus. Mas aqueles que largam o seu pecado alcançam a graça de Deus. Amém.